Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Punta Talks. Um feliz ano novo para todos vocês. E vamos começar com mais um Punta 4 comigo, Rafaela Oliveira, e com a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, Rafaela e todos os ouvintes do Punta 44. Estamos aqui, de volta para poder falar sobre Fórmula 1, sobre as novidades, já que é um ano extremamente cheio de pequenas coisas aí para a gente poder observar. Mas antes de tudo, caro ouvinte, eu gostaria de dizer que o filme da Fórmula 1 teve 4 indicações ao Oscar, 4 indicações igual o Agente Secreto, entendeu? Então, assim, a única categoria que não podemos torcer para o filme da Fórmula 1 é o de melhor filme, porque obviamente o filme brasileiro está concorrendo, se tem um brasileiro a gente torce para ele. Exato. Concordo plenamente. E bem, com essa boa notícia aí, pelo menos para nós que gostamos desse filme e para todo mundo que gosta de cinema e automobilismo, nós vamos dar entrada ao ano com uma pauta extremamente importante para a gente poder começar essa temporada, que é comentar sobre o novo regulamento. Não sei se você que está ouvindo sabe alguma coisa, sabe detalhes, sabe por cima, mas nós estamos entrando em um ano chave aí, 2026. É um ano bem radical de mudanças dentro de toda a parte de motor, detalhes do carro. São muitas mudanças assim que o pessoal remete muito à mudança de 2013 para 2014. Então não é algo, vou dizer, porque nós tivemos aquela mudança de regulamento 2020 para 2021, que era o oficial, mas aí com a pandemia foi empurrado para 2022. Mas não foi tão radical quanto vai ser agora. Então a gente teve a ideia de ter essa pauta para poder discutir sobre esse novo regulamento, que até aqui em off eu estava conversando com a Débora, que muita coisa a gente vai descobrir durante a temporada. Não só nós, mas eles lá na pista. Então vai ser um ano bem assim confuso e de bater a cabeça para muitas pessoas. Isso é legal? Isso é ilegal? Quando um piloto for punido e todo mundo se perguntar, por que isso? Por que a equipe está sendo punida aqui? Então são vários detalhes que a gente vai acabar descobrindo só durante a temporada mesmo. Nós temos o regulamento escrito. Então, assim, o bruto, né? Que é o documento, nós temos. Mas na prática a gente sabe que as coisas são diferentes, né, Dé? Sim, Rafa. É que tem aquela coisa que vocês vão escutar muito esse ano, que são as áreas cinzentas do regulamento. Que é onde os engenheiros que estão na Fórmula 1, os projetistas, eles são pagos para poder analisar, entendeu? Não é o documento da FIA que eles recebem ali bonitinho, que eles vão falar, não, vamos seguir isso daqui. É aquilo que não está escrito, bem definido, que está nas entrelinhas. Como a Rafa falou, no regulamento de 2022, os anos que antecederam a introdução desse regulamento, a FIA tentou fazer um trabalho para poder evitar essas zonas cinzentas. Mas, para esse regulamento de 2026, as coisas foram sendo construídas. Até então a gente nem sabia se ia ter a mudança regulamentar mesmo. Porque primeiro se começou naquela coisa da necessidade de mudar o motor. Então eles tinham essa vontade de colocar um outro motor na categoria mais eficiente, mais sustentável, para poder atrair novas fabricantes de motor. E aí, com o desenho dessa parte, eles viram que o carro também ia precisar ser todo reformulado, que aquele regulamento de 2022 não ia sustentar essa mudança dos carros. Então, é por isso que as equipes estão nessa batalha de explorar essas zonas cinzentas e ter um ganho que não era esperado. Exato. Então, assim, foram mudanças que abriram brecha para outras mudanças acontecerem, e a gente vai discutir aqui porque são mudanças visíveis até. No carro, se você... vão começar as comparações de carro do ano passado, carro desse ano e tudo mais, também em termos do que eles esperam de desempenho, né? Então, já começando propriamente pelos motores. A gente tem uma discussão muito, muito grande em relação à sustentabilidade dentro da Fórmula 1. Porque é algo que não só uma promessa, mas é algo que eles assinaram, é algo que eles querem.
Não é só, talvez, quem sabe, não. Eles estão ali investidos nessa ideia de ser um esporte mais sustentável, em vista que é não só a Fórmula 1, como o automobilismo de modo geral, é um esporte que produz muito lixo de várias formas, né? Até mesmo, às vezes, não com os carros em pistas, né? As pessoas acham que o carro lá dando as voltinhas deles é o que prejudica, mas o deslocamento é o que a gente discute muito pela extensão desse calendário, pelas viagens que eles fazem de ir e voltar para o continente, e tudo isso é bem discutido. E dentro disso está também os motores, o fato dele ser elétrico, ser a combustão, ser um combustível sustentável, utilizado. Então, assim, muitas discussões antes desse regulamento entrar ocorreram, e até como a Débora falou, chegou um momento ano passado que nós estávamos nos questionando se esse regulamento ia acontecer, de fato, em 2026. Eu acho que em algumas lives eu ainda falei, eu acho que eles vão adiar. Porque as coisas estavam sendo decididas muito em cima da hora. E eu ficava pensando, meu Deus, como que esses engenheiros estão trabalhando no desenvolvimento de um carro, sendo que esse regulamento tá em um chove não mole de vai ser isso, vai ser aquilo, não sabemos ainda. Então, assim, entra dentro dos motores, né? Como a Adé já adiantou, os motores foram simplificados de certa forma até para atrair, né, novas montadoras para a categoria, que é algo que eles estavam querendo há muito tempo, né? Para quem não sabe, a gente vai ter aí uma nova equipe também, né? A Cadillac, vamos ter 11 equipes no grid, tô emocionadíssima. Muito tempo que a gente não via algo assim. Se estourar, a gente vai conseguir ver carro agora. Verdade, porque no setor A onde nós ficamos, a gente fica muito pro final do grid. Então a gente pega assim, muito assim, o penúltimo e o último na nossa frente só. E olha lá. Então agora, olha, já tem 2 carrinhos a mais para os colchetes. Mas no caso do motor também, essa ideia de ser mais simples, das montadoras terem o interesse de virem para a categoria por isso, e ainda discutir a questão sustentável, que é a proposta desse regulamento, né, Dé? 50% elétrico, vão ser esses motores, mas ainda os combustíveis sustentáveis são uma discussão para o futuro. E é para o futuro mesmo, né? Porque, se não me engano, eles falaram algo sobre 2029 e 2030. Então a gente tá tendo esse impacto dos motores, primeiramente, né? Eles vão continuar sendo o que é hoje o V6, que todo mundo odeia. Mas, é verdade, porque né? o V10 era uma promessa, hein? Era uma promessa, a gente ficou nessa expectativa. Tanto que era por isso que a gente também nem acreditava que esse regulamento ia sair do papel, né? Mas ainda é um motor V6 híbrido, aí, como a Rafa bem falou, né? 50% combustão e 50% elétrico. O que a gente teve nessa semana em que estamos gravando esse podcast, a apresentação da Red Bull e a apresentação da Honda, só do motor, foi para poder falar dessa área que eles estão explorando aí na Fórmula 1, né? A Honda ficou naquele chove não molha de sair da Fórmula 1, voltou, vai equipar o carro da Aston Martin. E aí eles ficaram muito interessados nessa parte elétrica que ganhou um destaque maior nesse motor. E como a Rafa falou, pois é, a questão do combustível sustentável ele vai entrar, porque a Fórmula 2 já está usando, então a gente vai ter um combustível sustentável aí, mas tá tendo uma discussão com relação ao financeiro das equipes, né? Porque esse combustível, ele subiu muito, assim. Primeiro que esqueça o que você conhece como combustível caro, entendeu? No Brasil, assim, R$7 numa gasolina, caro, não é. Os valores na Fórmula 1 é na casa dos milhões, entendeu? E agora, o combustível vai comprometer ainda mais o teto orçamentário das equipes. E aí tá tendo essa discussão se realmente esse combustível sustentável é viável agora, porque é algo que ainda vai se desenvolver na Fórmula 1 e nas categorias para a gente poder exportar isso para os carros de rua, né? Então a Fórmula 1 hoje ela vai voltar naquele papel de produzir coisas para a gente ter nos carros de rua. E aí tem essa discussão de o quanto que as pessoas vão conseguir pagar para você rodar com um carro que seja mais verde, né? Como que é esse combustível sustentável, porque também tá tendo
essa discussão, né, dos materiais que são usados. Ai, gente, essa é uma pauta que é bem difícil, assim, porque a questão dos combustíveis é algo que a Fórmula 1 decidiu até discutir mais em off, né, para depois trazer uma verdade para o público, porque é algo bem complicado na categoria. E é óbvio, né, sim, se vocês estão escutando, não tem essa ideia, cada uma das equipes tem um contrato de fornecimento de combustível, não é um combustível único para toda a categoria. Tipo, a Ferrari compra da Shell, a Mercedes compra da Petronas, então isso também é a forma como cada empresa explora esse combustível sustentável e o quanto que as equipes podem pagar por ele. Então isso também é uma coisa, assim, bem Fórmula 1 e negociação com petrolíferas, né? A gente não tá falando de uma nova empresa que tá surgindo. É uma petrolífera que tá fazendo esse combustível sustentável. É, dinheiro. Dinheiro, como tudo que move automobilismo e principalmente a Fórmula 1, né? Uma categoria que mexe muito com o dinheiro. Mas deixando aí os motores de lado, né? Como a gente falou, a ideia era simplificar esse ano e abrir essas portas aí para novas montadoras e até mesmo para as atuais entenderem um pouco mais a dinâmica dos seus motores e de como isso vai afetar o carro, que vai mudar toda a estrutura, como nós falamos, externa também. E é disso que vou trazer aí, levantar a pauta agora. Porque é algo que a gente sempre ressalta, assim, principalmente eu e a Débora, e qualquer um que está escutando e que começou a assistir a Fórmula 1 há muito tempo atrás, muito tempo, nossa, não foi há muito tempo, foi uns 15 anos atrás, não é muito tempo. É parte das nossas vidas, né? Exato. Pensando por esse lado. Mas então, nós somos novos, então não é muito tempo atrás. Mas a questão do tamanho dos carros, peso, tudo isso e como afeta o desempenho e as probabilidades de disputa em pista e várias outras questões. Esse novo regulamento, nós vamos ter uma redução tanto de tamanho quanto de peso. Algo que era muito comentado, como eu falei, porque a gente sente uma nostalgia daqueles carros menores e que nós tínhamos assim a impressão que eram carros que geravam possibilidades maiores de disputa, de ultrapassagem, principalmente nos circuitos de rua, que são circuitos mais fechados, né? E daí os carros foram cada vez ficando mais largos, mais pesados, e a gente sabe que isso custa muito a ponto de, dependendo qual equipe, como a Red Bull, descobriu aí uma forma de trabalhar o assoalho deles, que, é baixíssimo, e apesar de tudo, eles não são desclassificados por desgaste de franja. Então, assim, é óbvio que isso também conta muito com o peso, conta muito com o quão baixo esses assoalhos são. Então, hoje a gente vai ter uma redução, por exemplo, pelo que consta no relatório deles, de 30 quilos. Então, imagina-se que isso vai trabalhar, de certa forma, no carro, diferente do que era nos carros do ano anterior. Então, é claro, como eu falei aqui, é muito o que nós vamos ver em pista. A gente acredita nisso. Vai reduzir a largura, vai ser mais leve. E querendo ou não, as equipes buscam ser cada vez mais leves, né? Eles querem que o carro seja leve, exatamente pelo desempenho. Mas a gente só vai saber disso lá. Quando os carros estiverem em pista, a gente vê se isso surgiu o efeito mesmo, ou se a gente tem realmente uma saudade muito grande, porque visualmente aqueles carros pequenos eram muito bonitos também e tudo mais. Mas é óbvio que a gente não pode ignorar que, mesmo com os carros maiores, os carros foram ficando cada vez mais rápidos. E daí, juntando isso de estamos com carros mais rápidos e eficientes, e agora vamos ter carros mais leves e menores, assim, não radicalmente menores, mas são carros menores com certeza. Isso pode afetar de certa forma. O que você acha dessa decisão? E até pensando, né? São coisas que afetam também pela mudança do motor. Então, tudo isso é pensando na estrutura geral do carro. Não é simplesmente decidimos, vamos diminuir. Tudo um quebra-cabeça, né? Para construir o carro ideal. A gente teve muita discussão das equipes com relação a isso, até foi um dos motivos desse regulamento da parte final dele ter demorado para poder sair,
Porque conforme as equipes começaram a fazer o desenvolvimento dos carros, eles falaram, gente, não tem como chegar nesse peso que vocês estão sonhando aí. Não é plausível pra gente ter um carro de 770 quilos, que é o peso mínimo, né, que foi estipulado pela FIA, porque tem muitos aparatos de segurança, tem muita coisinha que eles precisam verificar. Então, como que você faz tudo que você tem num carro hoje em dia se encaixar num carro menor, entendeu? Não é fácil fazer essa operação. É óbvio que com a questão da eletrificação, né, ter aumentado, eles também têm alguns ganhos nesse carro que permite você dar uma diminuída. Mas hoje tem uma pauta que também está sendo discutida na Fórmula 1 se o reabastecimento poderia ou não voltar, porque os carros hoje, quando largam, eles precisam largar com todo o combustível que eles vão usar na corrida, né? Mais um combustível adicional para poder fazer aquela verificação no final da prova. E se fala muito dessa pauta de voltar com o pit stop para poder ter o reabastecimento, porque você conseguiria fazer carros ainda menores que não precisam andar com todo aquele tanque de combustível, né? Então é uma pauta que também vai ser discutida por um tempo aí, conforme essas coisas forem mudando na categoria, né? Assim, a Fórmula 1, obviamente, ela sempre vai ir e vai voltar para tendências que ela já teve, né? No último regulamento a gente teve o efeito solo, agora eles vão voltar com a aerodinâmica ativa, que também foi muito marcante num período da Fórmula 1, então tem todo esse joguinho de negociação com as equipes. Mas, Rafa, eu acho que vai impactar muito no desenvolvimento da temporada, porque é o que você falou, quando a gente chegar ali na pré-temporada, em que os carros começarem a andar, a gente vai entender a diferença de tempos em que eles vão ter ali. E conforme for passando os dias, as equipes vão falar, nosso carro tá muito mais pesado do que o esperado, nosso carro tá mais leve, vai ter essa coisa. E isso reflete muito em posição de pista, gente. É milissegundos que vai fazer diferença completamente. E em todo esse conjunto, também veio aquela regra da FIA de aumentar a pintura dos carros. Então a gente tá vendo carros com mais pintura esse ano, porque é obrigatório você ter mais pintura nesse carro. E aí é uma coisa que as equipes também acho que tiveram que, cara, a gente precisa ter mais pintura. O que a gente vai fazer? Sendo que tinha equipe, né, como foi a Aston Martin, que raspou a peça, tirou tinta, porque precisava diminuir o peso do carro. Pra quem não sabe, mas a tinta também pesa. Então é uma discussão, assim, de um tempo aí, de você vê que muitas equipes tinham muitas áreas pretas do carro, porque eram áreas exatamente que não foram pintadas, né? Para reduzir esse peso. Então, assim, outro ponto que nós estávamos muito, assim, na expectativa de se esse regulamento ia dar certo. E na verdade estamos ainda, porque a gente não sabe se vai dar certo. A gente tem um ano aí pra descobrir e para as outras equipes e para as equipes em si também descobrirem. Outra coisa vou te dizer que eu estou ficando com medo. Porque agora que os carros começaram a lançar, tá vindo o pessoal da parte técnica falar dos carros. E todos os discursos estão sendo: não, mas muita calma, entendeu? Vocês têm que ter calma com a gente, porque, nossa, esse regulamento é muito difícil. Aí o pessoal da área de motor: não, vocês têm que ter paciência com a gente, porque os motor não é bem assim, entendeu? Eu fico, gente, meu Deus. Meu Deus, vai chegar a Austrália e os carros desmontando. Eles caindo nos pedaços, assim. Ai, cara. Mas exato, igualzinho. As rodas aí, os pneus continuam, né, 18 polegadas, mas vai estreitar, né? Os dianteiros, 25 milímetros ali, 30 mm os traseiros. Aquilo, trabalhando mais uma vez, a questão de minimizar o peso, né? Deixar o carro mais leve, mais aí uma atitude ali nos pneus, deixar eles mais estreitos para que ajude também as equipes, né, Dé? Porque você economiza em espaço de borracha, né, que esses 4 pneus têm. Então isso também torna o carro um pouco mais leve. Mas também, assim, é uma discussão do que vai acontecer no ano com relação às trocas de pneu, né? Porque com esses pneus mais estreitos, com um pneu que foi desenvolvido num carro anterior, porque eles não tinham esse carro de 2026, com regras
tanto ultrapassadas ainda, né? Porque o regulamento bateu, assim, o martelo basicamente no Natal. Foi isso que a gente teve. Então, a Pirelli também tá naquela coisa de vamos ver como é que vai ser esse ano para poder ajustar os pneus pro próximo ano. Mas teve toda uma discussão até mesmo de diminuir em diâmetro esse pneu, né? Dele não ser mais de 18 polegadas, dar uma reduzida. Só que aí a Pirelli falou, galera, a gente não tem tempo para poder fazer esse tipo de estudo, entendeu? Então, de 18 polegadas é o que a gente consegue entregar para vocês. Um pouco mais estreito, então vocês vão ter uma diminuição aí da borracha. Mas é o que vai estar dando para poder fazer agora. A gente vai negociando as coisas nas próximas etapas, né? Então, ai meu Deus, vai chegar lá e eles não vão nem conseguir trocar o pneu. Porque o encaixe do negócio tá errado, meu. Eu tenho muito medo de dar um... Foi o GP dos Estados Unidos, né? Aquela vez que largou metade do grid e a metade não. Ai, meu Deus. Vamos ver a história se repetir. Mas isso com uma marca só, né? Exato. Ai, coitada da Pirelli, né? Eles desesperados querendo que o pessoal teste as coisas também, ninguém testa. Daí ainda a categoria me faz o favor de decidir as coisas em cima da hora. Quer dizer, não dá nem pra criticar a fornecedora lá, porque o que eles vão fazer? Eles têm que ser adivinha pra fornecer os negócios? Mas diga. É que assim, a gente tá num momento que é bem área cinzenta, assim, tá todo mundo descobrindo tudo, né? E decidiram mudar muita coisa de uma vez. Então, de fato, ninguém sabe o que isso vai dar. E com relação aos pneus, eu tô muito receosa com esse ano, assim, porque eu acho que tem uma coisa que é importante, que vai reduzir o downforce dos carros. Então, isso, que também prejudicaria muito os pneus, esse novo regulamento tentou dar uma amenizada. Só que você tem uma parte de desenvolvimento de pneu que foi com os carros de 2025, né, usando, assim, artefatos para poder simular o que é a aerodinâmica dos carros de 2026. Só que tem um gap muito grande entre esse desenvolvimento e o que vai para a Austrália, entendeu? É uma coisa, assim, fenomenal. Então, é óbvio que eles tentam considerar por meio de simulação como que esses carros vão vir, mas não tem como você prever tudo. Tanto que em 2022 a gente teve vários problemas, né, com os pneus, porque não tinha como prever o desenvolvimento tão acentuado do downforce que os carros tiveram depois que foram para a pista. Então, tudo isso, assim, é uma estimativa. Todo mundo vai precisar ceder muito nesse ano. E eu acho que o que é mais esperado das equipes agora em 2026 é que eles sejam colaborativos com a Pirelli, que eles façam os testes pra gente ter pneus melhores para 2027. Mas por agora, eu não ficaria surpresa se a gente tiver algum tipo de estouro, sabe? Vai ter todo mundo pipocando na pista. Vai ser Grande Prêmio da Inglaterra 2020. Metade morreu o pneu. Mas temos a parte aí aerodinâmica, que pra mim é a parte mais engraçada do regulamento. Que não teremos um DRS. Mas teremos um DRS. Não é o teremos DRS. Dois. Mas é dois. Não é o DRS, mas é um sistema que tem a mesma função do DRS, mas não pode chamar de DRS. Então, pessoal, temos aí um sistema que vai ser substituindo o DRS por asas dianteiras e traseiras móveis. E assim, vai funcionar do meu jeito, tá? Você tem que estar a menos de um segundo do seu coleguinha para poder acionar. Isso vai te dar um push para você poder fazer ultrapassagem. Então, quer dizer, eu não entendi. Eu não entendi a escolha de, nossa, fazer tão... Porque assim, eu comprei a ideia que, nossa, os novos carros não vão precisar de DRS mais. Não vai ser necessário, vai ser como antigamente. Mas a pessoa que... Eu não sou a pessoa que odeia DRS, tá, gente? Tem muitas pessoas que, meu Deus, não pode, DRS é impossível. Mas, cara, vamos ser sinceros. Fizemos uma adaptação com o DRS que vocês conheciam, agora é diferente, mas tem a mesma função. É difícil, né? Difícil entender. E só mudaram o nome, né? Porque botaram overtake ou, no caso, modo de ultrapassagem. Mas é a mesma coisa. E o que muda é que ele vai ter uma função na curva e uma função, né, na reta. Então, assim, se o Dohan estivesse esse ano correndo na Fórmula 1, ele poderia acionar isso.
pra fazer uma curva. Ele, Pena que não tá. tadinho, ele previu o futuro. Ele tava à frente ao Mas seu eu sabia tempo. ele que já tava testando os sistemas pro ano seguinte. Que ele nem vai correr. Ai. Não, gente, eu achei ótimo essa parte, entendeu? Porque. Não, vamos criar algo revolucionário. Ah, o quê? Sabe, parece aquela tirinha do cara que, tipo, ele fala uma coisa assim absurda, aí pegam e jogam ele pela janela. É isso que eu visualizo nesse negócio. Tipo, não, vamos fazer algo revolucionário, tirar o DRS. Tá, beleza. E o que a gente faz? A gente coloca 2 DRS e muda o nome. Eu não entendo, entendeu? Mas, assim, disseram que é bom, que vai funcionar para as ultrapassagens. E disseram também, né, que os carros desse regulamento vão andar mais próximos. Mais próximos do que andaram em 2022. Vamos ver. Estão dizendo muita coisa, né? Agora a gente tem que ver. Mas assim, ano passado o George Russell tava... Nossa, eu nunca vi uma pessoa vender tanto o regulamento. Porque ano passado ele deu várias declarações. Não, vocês vão ver. A gente vai conseguir fazer ultrapassagem em curva. Talvez por isso, né? Talvez porque ele ficou pensando, que vai ter um DRS agora em curva também. Mas o jeito que ele tava falando, pra mim, era, meu Deus, esse carro é revolucionário. Vai ser o carro mais rápido, mais equilibrado da história da Fórmula 1. Vamos ver, vai ser equilibrado em todo mundo quebrando, né? Porque tem isso também. Vai lembrar que muda tudo. Então muda motor, muda aerodinâmica, muda estrutura, muda tudo. Então a possibilidade de a gente ter zilhões de quebras é muito grande. Que era algo até, né, que engraçado. Ano passado se discutia o fato da confiabilidade do carro ser tão grande que a gente não via mais quebra, né? Então eu acho que talvez esse ano seja a chance dessa galera matar a saudade. Mas é isso, gente. Vai ter DRS sim, mas com nome overtake. Então, em vez de sistema de redução de arrasto, vai ser ultrapassagem o nome do sistema. Simplificaram, né? Eles prometeram que iam simplificar. Simplificou. Vai ser mais fácil de falar. Mas assim, é melhor do que aquele outro nome que eles queriam dar lá no começo, que era C-Mode. X-Mode, era um negócio assim, eu fiquei, gente, vamos parar também, né? É melhor deixar da RS mesmo, porque esses nomes que vocês estão querendo colocar. Aí, quando apresentaram o regulamento desse ano, né, com um videozinho, coisa animada e tudo mais, assim, olha que lindo! Aí eles falaram, não, é overtake. Overtake. Melhor do que, né, desse nome aí de vilão de Transformers. E que daí, o que a gente entra, então, já, né, nesses nomes e tudo mais, a questão do público. Nós estamos aqui, né, conversando com vocês, discutindo a questão do regulamento, pontuando, acho que essas partes que são mais importantes, acredito, né? A questão de, vamos ter uma mudança de motor. Vamos ver o quão eficiente existe uma promessa de ser mais simples, de ser mais fácil de compreender. Daí nós temos a parte aí da estrutura do carro ser menor, né, ser menos largo, ser mais leve, que também, teoricamente, é uma vantagem, é para existir uma vantagem nisso. E, claro, essa parte aí de aerodinâmica, de velocidade, a parte de mudança do assoalho, desse novo DRS chamado Overtake. Tudo isso, assim, são detalhezinhos que a gente tá trazendo. É muito mais complexo. É muito mais complexo o regulamento. Como a Dé falou, existem muitas partes cinzentas que a gente não entende, que nem eles devem entender. Imagine nós que estamos aqui acompanhando. Mas a gente tenta entender para na hora que nós vermos em pista, a gente ter pelo menos uma noção do que está acontecendo. E o porquê está acontecendo aquilo com aquele carro, e por que não está dando certo com esse, e por que esse está ganhando certa vantagem. Porque, por exemplo, a gente já tem boatos que a Mercedes e a Red Bull acharam uma brecha no regulamento e fizeram algo que vai ser superior aos demais. Temos que ver em pista isso, né? Porque não é a mesma coisa em 2022, quando, né, a Mercedes veio com zero pódio e todo mundo ficou, nossa, se eles acertaram, é ótimo. Agora, se erraram, e foi o que aconteceu, errou. Então, assim, não tem muito como a gente também detalhar tudo, porque vão ser coisas que vão ser mutáveis também. Mas existe uma proposta dentro da categoria de deixar o mais simples possível pro fã que está acompanhando. E pra gente não precisar
dar todas essas explicações, até mesmo de nomes. Então, a gente teve um podcast, né, ano passado, acho que foi o nosso segundo podcast, que a gente falou muito sobre isso, sobre novos fãs da categoria, sobre como até em alguns exemplos e em algumas atitudes, parece que a categoria também trata os novos fãs como pessoas burras. Porque daí tem que simplificar demais. Tipo, tem que entregar muito beijado, né? Algo que a gente discutiu isso no podcast lá de trás. Vocês podem voltar e achar. Se não me engano, o podcast se chama Os Novos Fãs da Fórmula 1. É o segundo que nós gravamos desde que reiniciamos aí como Punta 44. Mas, então, existe essa expectativa, né? Assim como eu e a Dé, a gente tá tentando aqui trazer um regulamento novo para vocês de uma forma mais simples e dinâmica, até para vocês conseguirem entender junto com a gente, porque a gente também tem muitos termos que a gente ainda está aprendendo. Existe essa promessa aí da categoria, essa vontade de tentar deixar o mais simples possível. Então, ao mesmo tempo que eles têm que criar um regulamento todo novo, eles também estão pensando na parte de comunicação e de entrega para o público, para que não seja também difícil pro cara que tá narrando e a pessoa que tá comentando entregar isso pro público. Agora vai funcionar como, Débora? O que você acha dessa proposta aí? Essa proposta não, né? Porque é algo que o Domenicali vai fazer acontecer. Agora, como? O que vai ser? Vamos ter vídeos didáticos? Vamos ter uma transmissão mais explicativa, assim? Um estudo, uma listinha lá para todos os narradores, assim, e falar, olha, tenta falar isso pro seu público. O que você acha dessa ideia? Olha, eu acho, primeiro, que eles vão implementar isso na transmissão. Tipo, vai ser por meio dos gráficos mesmo, que eles vão tentar trazer isso pro público. É óbvio que você perde um pouco, né, porque a transmissão da Fórmula 1, em sua maioria, é feita em inglês. Então é para um público que fala outra língua, então a gente vê essa quantidade de gráficos e às vezes o pessoal realmente não entende porque falta essa segunda língua, né, que no caso é a primeira falada na Fórmula 1. Então acho que por meio dos gráficos a gente vai ter isso e eu acredito que a equipe de transmissão brasileira, provavelmente, né, como a gente vai ter aí a Globo, eles devem receber um documento antes de quais são os novos gráficos que vão ser inseridos, né? Então, isso daqui vai aparecer, não sei o quê, para poder tornar essa leitura, né, do que está sendo apresentado na Fórmula 1 mais fácil. Talvez, aí já é um palpite meu, talvez a gente tenha ou no canal da categoria, né, ali no YouTube, na F1 TV, ou um incentivo para que as equipes produzam material sobre essas novas coisas da Fórmula 1, porque a gente teve um momento ali, até que a Ferrari fazia com o Antônio Giovinazzi, eles pegavam a pista, né, e colocavam ele para poder comentar por meio do simulador, tipo, aqui é onde o piloto freia, aqui é onde o piloto precisa acelerar, tipo, conheça a pista de Silverstone, por exemplo, esse é o trecho rápido, esse é o trecho mais lento. Isso aqui é o primeiro setor, o segundo setor, porque às vezes as pessoas também não conseguem dividir, né, a pista em setores. Então eu acredito que vai ser meio que isso, assim, que vai ser trago pela categoria. A gente já teve um início dessa preparação, né, que foi quando eles divulgaram o novo regulamento, e foi trazer essas palavras-chave, tipo o overtake, que vai ser mais usado, o boost, que vai ser um botão que o piloto vai acionar ali no volante e ele vai poder ganhar uma carga a mais de energia, né, uma potência extra, para poder fazer uma ultrapassagem ou se defender de um piloto que está tentando fazer ultrapassagem nele. Então, quem acompanha a categoria nacional, tipo a Stock Car ou a Indy, já tem essa palavra boost no seu vocabulário, né? Acho que é algo que dá para você entender. A parte do recharge, né, que é o recarregamento, que vai ter dessa conexão da bateria mesmo, do carro, que vai trazer o piloto, tipo, nas freadas vai conseguir ganhar um pouco mais de potência, porque ele vai precisar fazer essa parte de recarga. A gente vai ter uma dinâmica interessante, porque tem algumas pistas em que elas são
basicamente de aceleração plena, tipo Monza. Aonde você vai fazer esse sistema de recarregamento da bateria? Sendo que Monza é uma pista que você fica o tempo inteiro com o pé no acelerador. A gente vai ter essa dinâmica de precisar explicar realmente de pista para pista o que muda. O que é uma pista de aceleração plena, o que é uma pista lenta, por exemplo. Mas eu acho que isso eles vão precisar tatear, sabe, Rafa? Tipo, corrida a corrida, tentar buscar isso na transmissão para poder passar para o público. E é um desafio muito grande, porque é o que eu falei. A gente tem uma transmissão que é voltada para o inglês, ela não é voltada para o português, ela não é voltada para o espanhol. Então, eu fico até feliz, assim, expondo aqui, que vai voltar para a Globo, porque eu acredito que os profissionais de lá têm esse tato mais, essa preocupação, sabe? Com quem vai assistir, de fato, entender o que tá acontecendo em pista. Não vai ser algo tão jogado. Tipo, se virem aí também para vocês aprenderem essas novas nomenclaturas. Acho justo, né? Até para não deixar uma situação desagradável de transmissão. Eu faço transmissões, né, na rádio, então eu comento. Então, assim, sempre a gente tenta estar preparado o máximo possível para não ter que, na hora, ter que buscar aquilo e deixar, sabe, o público esperando, ou até mesmo dar uma informação equivocada. Então, eu espero que dê certo e eu espero que os gráficos funcionem, né? Porque, olha, a gente teve problema de GPS ano passado. Não sabiam onde os pilotos estavam na pista. Então, assim, imagina. E a gente sem gráfico, a gente sem nada. Então, eu espero que a transmissão funcione com isso, né? Porque tem esse detalhe. Na verdade, eu espero que a gente não tenha nenhum blackout de nuvem. Porque tem essa também, entendeu? Né? Tá todos os sistemas das equipes dentro de nuvens. E a gente tem um novo bloqueio que nem tivemos há pouco tempo aí, né? Que foi um caos até em hospitais. Vai que, né? Ai, meu Deus. Nossa, esse ano tem tudo pra ser muito legal. Tem tudo pra ser... Eu tô super animada. Pra ter um hospício. Meu Deus do céu. E mas assim, de tudo isso que a gente tá falando aqui, o que eu mais quero ver é a reação do Alonso com a Honda, entendeu? A Honda já falou que tem muito a fazer. Ah, não, ele vem mais calmo esse ano, amiga, porque ele vai ser pai. Então ele tá mais tranquilo, assim. Tomara, eu espero. Mas assim, por mim, colocavam uma câmera no ralo do Alonso de frente pra ele, assim, pra gente ver as expressões dele, sabe? A gente vê a corrida inteira, as expressões dele com a Aston Martin. Porque também nesse período de férias, sim, até valia um outro programa, porque a gente teve tanta coisa bizarra do tipo, a Aston Martin fez um carro, mas ela basicamente jogou o projeto fora e tá fazendo outro. Com 5 dias pra carro ir pra pista, entendeu? Foi isso. É igual a Ferrari lá querendo mostrar só o motor. A gente vai ver só o motor. O carro, o resto a gente vai ver depois. Gente. Não, eu gostaria de fazer um comentário com relação a isso. Porque eu e a Rafa, a gente ficou bem apreensiva nessas férias com essa declaração da Ferrari, né? Aí hoje, eu também fiz um texto sobre a McLaren. Eu coloquei uma foto até bem sugestiva do Andrea Stella. Porque, assim... Quem faz jornalismo, né? Às vezes tem esses negócios de foto de jornalismo, né? Você busca uma foto pra poder comunicar a sua matéria. Mais do que qualquer coisa. E aí, bom, a gente teve a McLaren explicando, né? Que a gente vai ver o carro... Vai ver assim, entre aspas, né? Em Barcelona, vai ser o mesmo carro, basicamente, que vai ir pra Melbourne. Porque eles não pretendem fazer uma grande atualização no carro, porque eles querem realmente entender todo o trabalho que foi feito de aerodinâmica nesse carro, para poder entender aonde eles podem explorar esse regulamento e aonde eles precisam abortar a ideia e parar ali mesmo. Então eles não querem fazer peças adicionais pro carro e ficar testando um monte de coisa. Então basicamente o carro que vai para Barcelona é o que vai para Melbourne, com pouquíssimas mudanças. E aí a McLaren ela falou, a gente quer observar o que o restante do grid pensou com relação a esse regulamento. Porque como tem essas áreas cinzentas, a gente quer ver o que cada um explorou, se a gente tá errado, se eles que estão certos. E aí a gente teve, né, a Ferrari falando, que foi o que a Rafa trouxe, né? Eles vão testar o motor em Barcelona.
Entendeu? É um carro A. Não deveríamos ficar preocupados? Não. Porque basicamente o que as outras equipes devem fazer é mudar muito esse carro para Melbourne. Então, tipo, vão trazer grandes pacotes de atualização e tudo mais. Só que o que a McLaren tá querendo dizer é que pode ser um grande tiro no pé esse negócio de também trazer uma grande atualização para Melbourne. Porque você não sabe no que você tá mexendo. Tipo, você não tem ideia de como esse carro se comporta em pista. Então, né, trazer muita coisa, a gente viu equipes tendo vários problemas, né? A Aston Martin foi uma, até que quando trouxe um grande pacote de atualização, desandou o carro inteiro. Porque eles já não sabiam mais o que tinha ficado ruim, só sabiam que tudo tinha ficado ruim. Gente, eu tô muito interessada, porque assim, a McLaren, ela tá pleníssima, né? Tipo, a gente vai observar os outros. Mas o quanto que esse carro tá bom pra você observar os outros? Ai, olha. Fica aí a dica. Não, a McLaren tá bem assim, a gente tem um buraco na nossa frente. Vamos esperar alguém pular e lá de baixo falar, tá tudo certo pra daí a gente ir. Basicamente isso. E, cara, eu acho incrível como o Melbourne não serve pra nada. É um circuito que todo mundo vai, mas o campeonato começa depois dele. É basicamente isso. Tipo, ele tá ali... Os primeiros corridas do ano não valem quase nada, né? Os 3 circuitos são extremamente a gente diferentes. Tá esperando até agora. Estamos esperando a coisas que vinha depois do Japão. E nunca veio. Mas temos muita coisa aí pra esperar aqui. O regulamento, ele é complexo no sentido de são mudanças. Então, se tudo der certo, sim, magicamente, todo mundo conseguir ali, todo mundo não, mas a maioria ali conseguir entregar um carro que vai estar ali dentro daquele peso que eles querem, se tudo certo com os pneus, se esse novo DRS/overtake funcionar, eu criei expectativas altas. Eu criei expectativas que nós podemos, se ninguém achou a McLaren não havia o pulo do gato, a Red Bull e a Mercedes, que são os boatos. Se eles não saltarem extremamente à frente, eu tive que esse regulamento ia funcionar de uma maneira positiva para termos um campeonato agitado, pelo menos assim. Mas a gente tem que esperar muito, porque vai ser um campeonato para aprender, para conhecer. Assim, se desse todo mundo entrar na linha, expectativas são altas ainda, a possibilidade do que esse regulamento pode nos trazer em termos de competitividade, né? Porque tudo que eles trazem, isso, a redução de peso, do tamanho, esse overtake, a nova prancha, o boost, tudo isso são de uma dinâmica boa. Até nessa parte do downforce que a Débora até falou, que também ajuda muito na adaptação dos pilotos, as possibilidades que eles têm são maiores ali. Então, tipo, parece que é um regulamento que foi criado para trazer algo que a Fórmula 1 toda hora busca, que é uma categoria mais competitiva e que muitas pessoas podem disputar, coisa que, poxa, nas últimas 2 décadas a gente pode pontuar alguns anos que aconteceram isso, mas não toda uma era, né? Então, assim, tem que esperar pra ver, mas se der certo, as minhas expectativas são altas. E as suas, Débora? Rafa, eu também tô assim, com bastante expectativa com o conjunto, né? Porque a gente vai ter, de fato, muitas mudanças. Eu quero muito ver o que vai acontecer, porque a gente teve, assim, várias declarações de chefe de equipe até o pessoal das áreas técnicas falando sobre esses regulamentos, né? Eu acho que para um primeiro ano, é óbvio que vai ser aquele ano conturbado, sabe? Tem tudo para poder a gente ter quebra de motor, mais problemas com os motores do que com a própria parte aerodinâmica, porque ela só vai conseguir ser desenvolvida quando esses carros, de fato, não tem aquele empecilho de você, tá fazendo uma excelente corrida e quebrar porque o teu motor deu problema, né? A gente teve até um momento, acho que foi o Adrian Newey que falou, agora me falha a memória, que foi com relação a dizer que esse campeonato iria ser um campeonato, o de 2026, de motores. Porque quem vai pautar o que vai acontecer em pista é, de fato, as fabricantes de motor.
é o quanto eles fizeram um motor com confiabilidade que eles vão conseguir exigir bastante desse carro em pista ou não, né? Porque não adianta nada você ter feito todo um trabalho aerodinâmico bem pensado, mas quando chegar ali na pista, os pilotos não conseguem extrair o máximo dele porque o motor vai falhar. Então tem essa dinâmica que é bem interessante. Quando a gente estava assistindo ali em 2014, né, Rafa, quando a gente teve a mudança regulamentar da parte de motor, foi um momento bem crucial, assim, para a categoria, porque até a gente chegar nesses últimos anos aí em que quase não se falava mais de quebra de motor, a gente passou por assim, vários apuros, né? Da própria Honda ali com a McLaren, depois, né, entregando o motor para Red Bull. Tudo isso a gente viu acontecer, as quebras, as falhas. A gente viu também agora, nessa mudança regulamentar, uma Alpine dizendo que apesar do motor dela, né, não ter estagnado, né, eles tiveram uma grande perda de potência nos últimos anos e deixaram eles muito desfavoráveis no grid para poder brigar com o restante, porque a Mercedes, a Honda, a Ferrari tinham chegado num ápice de desenvolvimento que a Alpine não conseguiu. Ela abandonou o motor dela, ela vai comprar motor da Mercedes, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente tá vendo com os nossos próprios olhos isso acontecer. E tem aquela expectativa, né, gigantesca com a entrada da Cadillac, mas a Cadillac ela não vai ter o motor dela agora, ela vai ter o motor da Ferrari. Ela depende também que a Ferrari tenha feito um bom trabalho para equipar esses carros. E a Cadillac, se ela conseguir fazer esses motores, vai ser só em 2028. E pode também nem acontecer, gente. Assim, sendo bem sincera, pode ser que eles nem desenvolvam esse motor. Porque ainda tem uma discussão na categoria de talvez abandonar tudo isso e voltar pro V10. Entendeu? Assim, é um momento muito delicado para a Fórmula 1. A gente não sabe quanto tempo esse regulamento vai durar de motor, porque o último foi bem sucedido, né? 12 anos de um motor híbrido que funcionou, que eles conseguiram evitar quebras. A gente teve que passar ali pelos primeiros anos que foi com muita luta e muita quebra. Então, assim, eu tô com muita expectativa nessa parte de acompanhar esse desenvolvimento, do quanto as montadoras vão fazer esse trabalho no off ali, porque o trabalho do motor não é algo que a gente consegue ver muito. A gente vê o resultado na pista, mas o desenvolvimento dele é muito obscuro pro público. A gente vê a parte aerodinâmica, a gente tem contato com isso, sabe? Mas eu acho que agora que tá chegando o início do campeonato, que semana que vem a gente já vai ter teste de pré-temporada, eu tô mais otimista. No começo do mês eu tava tipo, ai, será? Agora eu tô tipo, gente, eu quero muito ver isso acontecer. Tipo, será que eles vão entregar o trabalho? Será que eles vão entregar o TCC? Será que vai dar tempo? Mas assim, de tirar o chapéu pra todo mundo que trabalha na parte de desenvolvimento desses carros. Porque, cara, tem que fazer tudo isso tão em cima da hora, com esse regulamento indo e voltando, sabe? Pô, é complicado, cara. Imagine você tá lá estruturando um trabalho seu de colégio, faculdade, de trabalho mesmo, e chegar alguém e falar, não é isso que eu quero tal coisa agora. Tipo, é realmente de tirar o chapéu pra essa galera aí que dó, né? Eles não entraram em férias como os pilotos e a gente. Mas, pra finalizar, então, vamos entrar isso na pré-temporada, né? Temos aí 26 a 30 de janeiro em Barcelona, sem ninguém poder ver nada. Sem transmissão, sem imprensa, e as equipes fazem ali a dinâmica que eles quiserem pra entender esses carros aí, né? Sim, nossa, gente, isso também é bem curioso, né? A parte de Barcelona não vai ser transmitida, as equipes entraram com uma negociação aí com a Fórmula 1, tipo, a gente faz uma pré-temporada, é uma pré-temporada para eles, não é pro público, então a gente não vai ver as coisas, de fato. A Fórmula 1 vai enviar uma equipe bem reduzida de jornalistas para lá, para que eles peguem alguns depoimentos dos chefes de equipes e dos pilotos, mas assim, também se o pessoal quiser dar entrevista e quiser falar alguma coisa. Se não quiser,
não tem como obrigar ninguém. E o que a Fórmula 1 está encorajando, principalmente, é que os times, no final do dia, soltem um relatório falando: a gente completou tanto de quilometragem, a gente fez isso, fez aquilo, porque aparentemente não vai ter nem aquela cronometragem no site que teve em outras pré-temporadas. Isso porque as equipes, mas principalmente as montadoras, eles estão com o pé atrás, porque os primeiros dias devem ser de poucos carros na pista e provavelmente de bastante quebra. É uma quebra preocupante? Inicialmente não, porque eles precisam realmente testar o limite das coisas, entendeu? Então, assim, é pra quebrar mesmo, é pro carro não andar, é pra eles trabalharem nos boxes. Só que eles estão com um certo receio, porque em 2014 a gente teve, por exemplo, a McLaren no primeiro dia, ela nem andou, ela nem saiu dos boxes. E a quilometragem foi extremamente baixa. Tipo, teve equipe que o máximo que conseguiu completar no primeiro dia foi 18 voltas. Ou imagina, num teste de 8 horas, você ter só 18 voltas completadas, né? É pouquíssimo. Então eles pediram para essa parte não ser televisionada, porque eles não querem deixar uma impressão ruim. Tipo, eles não querem que as pessoas levem aquilo ali pro lado do sensacionalismo, sabe? Porque isso vai impactar muito no nome das montadoras, no nome das equipes que estão ali, então esse momento vai ser mais recluso. Obviamente, né, o dinheiro na Fórmula 1 fala mais alto, e aí o show business, de fato, vai acontecer no Bahrein, que eles vão conseguir fazer a transmissão, aí vai ser aquela coisa, né, 8 horas de carro em pista, a galera falando, dando entrevista e tudo mais. Só que essa parte de Barcelona vai ser bem restrita e a gente vai ter que contar com a boa vontade das equipes, sabe? Se no final do dia eles quiserem dizer alguma coisa pra gente. Se também não, vão ficar no escuro. Porque a imprensa mesmo não vai ser autorizada. Não pode falar nada. E esses jornalistas aí bem selecionados também, pra não serem nenhum tipo daqueles jornalistas que querem arrancar informação de tudo que é jeito. Então, desse jornalista interno da própria Fórmula 1, pra eles terem algum conteúdo pra publicar em mídias sociais. Mas assim, nada que a gente não possa esperar mais um pouquinho, porque daí vai acontecer, né, a nossa pré-temporada de fato, que a gente conhece, que vai ali em 2 semanas separadas, finalzinho de fevereiro. Finalzinho não, né, porque esse ano vai começar bem cedo a temporada. Mas ali dia 11, 12, 13 e depois 18 a 20 de fevereiro, a gente vai ter os carros em pistas e a gente podendo assistir não sei nem se vai estar eu acho que vai estar, né, na F1 TV, mas nós vamos ter pela Sport TV, vai ter transmissão, então a gente vai poder acompanhar, então daí pela primeira vez a gente vê esses carros em pistas e tentar arrancar alguma coisa. Mas como a própria Débora trouxe anteriormente, a McLaren ali tá esperando a Austrália acontecer para ver o que eles vão fazer, então assim, não dá pra tirar muito. O que a gente tira desses testes, e a gente sempre fala para as pessoas prestarem atenção, é a questão da confiabilidade. O quanto os carros aguentam ficar em pista e tudo mais, de não ter quebra, essas coisas, porque velocidade, tudo isso a gente só vai ver quando a temporada começar e olha lá. Vai demorar um pouquinho até, nesse caso. E é até interessante, Rafa, porque essa primeira parte da pré-temporada que a gente vai ter em Barcelona, eles já até mudaram o nome. Não estão nem chamando mais de pré-temporada, eles estão chamando de Shakedown Week. Porque o Shakedown, basicamente, né, é o carro sair pra pista, você vê se estão todos os sistemas operando, se o combustível tá funcionando, se os sensores do carro estão em operação. O Shakedown é basicamente aquele dia de filmagem que eles fazem ali, tipo, bota o carro pra poder balançar mesmo, tipo, você vê se os sistemas estão operando, porque não tem, de fato, uma coleta, assim, de dados tão específica. E por essa questão de talvez ter uma baixa quilometragem nesses primeiros dias, já foi pensado a troca de nome, até para o pessoal não criar muita expectativa com Barcelona, né? E apesar de ser 5 dias de atividade, as equipes têm só 3 dias mesmo de contato com a pista, porque isso é uma questão regulamentar da Fórmula 1. A gente não pode ter mais do que 3 dias de atividade, por isso que o final de semana da Fórmula 1 se desenvolve em 3 dias. E por essa regra, as equipes têm que escolher dentro desses 5 dias quais 3 dias eles vão usar. E aí volta a história da McLaren. Hoje a McLaren deu uma entrevista falando que o carro não vai ir pro primeiro dia. Então o primeiro dia
de Barcelona, o carro da McLaren nem vai sair. Tipo, eles não vão estar em Barcelona. Eles provavelmente só vão chegar pro segundo ou pro terceiro dia e fazer a parte final de Barcelona. Então, apesar das equipes estarem meio, tipo, confirmadas que eles vão participar desse teste em Barcelona, pode ser que eles nem façam nada, sabe? Pode ser que eles só fiquem ali nos boxes, fazendo a operação deles do jeito que eles quiserem. Porque tem essa questão de análise aí própria e interna deles, que a Fórmula 1 não conseguiu obrigar ninguém a fazer nada. Então, assim, realmente a gente vai ter que esperar. Mas logo tá aí, cara. Essa temporada é eterna. É muita corrida. A gente vai ter tempo suficiente pra discutir tudo isso. O que a gente queria trazer mesmo aqui é apresentar, de certa forma, o regulamento pra vocês. Até porque é importante todo mundo entender um pouquinho o que tá mudando. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu tive uma conversa com um cliente meu ali e que ele realmente não sabia, por exemplo, que ia ter uma mudança de motor. Ele achava que era só algo da aerodinâmica e tal. Eu falei, não, vai modificar tudo. Então, muitas pessoas, por mais que acompanhem a categoria, não são notícias que chegam tão fáceis também. Tipo, o que vai ser esse novo regulamento? Não, as pessoas sabem que vai mudar. E que alguma coisa eles estão tentando alcançar com isso, entendeu? Tá tentando fazer com que a categoria seja mais competitiva. Mas como eles estão tentando isso? Quais são as discussões? O que pode dar errado, o que pode dar certo? As pessoas geralmente não sabem, né? Então a gente tentou aqui trazer de certa forma. Assim, eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui. A gente pode até falar que foi de uma forma mais reduzida e não tão detalhada, mas eu acho que dá pra entender um geral do que vai ser esse ano e o que vai ser esse novo carro. Até na parte visual, porque vai ter um impacto visual, as mudanças no equipamento. Mas pra vocês terem uma noção de que tudo vai mudar, tudo é novo e a gente vai estar descobrindo durante o ano. E se duvidar, a gente vai voltar essa pauta mais uma vez. Porque vai surgir de novo outras conversas sobre outras mudanças que eles vão querer fazer daqui pra frente. Então, não é uma pauta que morreu, exatamente. Mas aí é pra vocês entenderem um pouquinho de como vai ser esse ano de 2026 da categoria e os anos posteriores que esse regulamento ainda vai estar em rigor. Mais alguma coisa dá pra pontuar? Alguma coisa pra trazer? Eu acho que a gente conseguiu trazer tudo que era necessário aqui no programa de hoje. Só tem uma coisa que é bem engraçada. Quem gosta dos jogos da Fórmula 1, a gente não vai ter jogo da Fórmula 1 pra agora, esse ano. Porque como tem muita mudança, a Electronic Arts não vai conseguir fazer desse carro atual agora. Então vai vir mais pra frente o jogo da Fórmula 1. Então, tipo, olha tudo isso que a categoria consegue impactar, sabe? Até nos jogos. Meu Deus, isso nem eu sabia, tô descobrindo agora. Foi uma coisa que um dia eu vi, eu falei, nossa, gente, sério? Uma boa curiosidade, nossa. Fórmula 1 2026. Não vai. O design gráfico do jogo tá com o seu trabalho parado por causa da Fórmula 1. Porque eles atrasaram com esse regulamento. Ai, meu Deus. Tem que rir pra não chorar. Mas é isso aí, né? Muito obrigado. Bem, começamos dando risada, né? Porque ano passado a gente começou falando da Ferrari. Então a gente já começou com depressão e só foi piorando, né? Porque a gente nem voltou a falar da Ferrari e eu não quero voltar tão cedo. Eu não falo mais nada da Ferrari, entendeu? Assim, deu pra mim, ano passado foi demais. A única coisa que eu posso dizer que estou feliz é que Ricardo Adami foi pro calabouço da Ferrari, entendeu? Só isso. Obrigada. Mas quando eu vi a nota da Ferrari, eu falei, é fake news. Ele tá dizendo um 1º de abril antecipado. Quem é que soltou isso daí? Que perfil é esse do Twitter que tá clonado? Ai, que absurdo. Mentirosos. Daí você vai lá ver o arroba, não é Escuderia Ferrari, é tipo Escuderia Ferrara. E a gente achou que era de verdade. Mas não, é verdade, gente. Ricardo Adami tá fora. Mas é isso aí. Feliz ano novo! Mas obrigada, Dé, valeu mesmo. Acho que esse programa ficou muito legal. Eu acho que todo mundo conseguiu entender bem o que a gente trouxe aqui. Muito obrigada, então. Vamos começar bem esse ano. Vamos ver o que tem por vir. Por favor, diga onde você pode ser encontrada, pra todo mundo te seguir. Eu sou a Débora Almeida, eu tô em todas as redes sociais agora como Boletim do Paddock, né? Eu produzo vídeos, coisas tudo pro Boletim e publico junto com o meu
com meu arroba, então siga lá o boletim para vocês saberem mais. Eu tô tentando gravar vídeos com um pouco mais de frequência aí para as redes de vídeos curtos para poder atualizar vocês sobre o que tá acontecendo, que é mais importante, né, de impacto ali na categoria. Mas quem sabe também eu consiga voltar pro YouTube esse ano, tô pensando aí nos planos. Mas a gente provavelmente vai ter live, vai ter podcast, vai ir discutindo com vocês tudo que for acontecendo, corrida a corrida, como a gente sempre fez. Obrigada, Dé. Bem, vocês também podem me encontrar lá no Boletim do Paddock, nas lives. Vocês podem me encontrar também, eu vou voltar aí com os comentários lá no esportestotal.com. Geralmente as corridas de madrugada nós não fazemos, mas as corridas pela manhã, pela tarde, a gente tenta fazer. Então vocês podem me encontrar lá quando o campeonato começar. Vocês podem me encontrar também no Twitter. Se você acha que me segue, você não me segue mais, porque eu fui hackeada. Então eu tive que fazer outro perfil, tá? Mas o arroba era o mesmo. Então procura lá, Rafs com 2S44. Vocês podem me achar lá. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Também se inscrevam lá no Punta Talks, a gente tá no YouTube. Lá também a gente joga os podcasts, tá? Seja lá de onde você tá ouvindo. Se não é do YouTube, vai até o YouTube e se inscreva lá. E até a próxima, pessoal. E bom início de temporada para todos nós. Tchau!